Olá, o Momento Saúde vai falar sobre alergias alimentares. Com a gente aqui o Dr. Mauri Senise Júnior, ele que é imunologista e alergista. Doutor, muito obrigada por receber a nossa Obrigado equipe. a vocês pelo convite. É uma doença muito comum? Explica pra gente. Tem crescido cada vez mais o diagnóstico de alergia alimentar. É bastante frequente em crianças, pode atingir até 8% das crianças e até 3% nos adultos. Agora, como identificar? Normalmente o diagnóstico é feito pela história clínica. Normalmente o paciente já vem, ou a mãe, quando é no caso de crianças, relacionando o contato com aquele alimento com o aparecimento de sintomas. E é confirmado normalmente com a retirada do alimento da dieta e com exames de sangue ou teste de provocação oral. Quais os principais sintomas? Os sintomas são bem variáveis, isso depende de paciente para paciente, mas pode ocorrer desde coceira pela pele, aparecimento de urticárias, inchaços, vermelhões, que são os vermelhões que aparecem, espirros, coriza, dificuldade respiratória, tosse, chiado, e nos casos mais graves pode até ter queda da pressão, que daí é o quadro que a gente chama de anafilaxia. E doutor, quais os principais alimentos que provocam essa alergia alimentar? Então, nas crianças, os dois principais acabam sendo o leite e o ovo, mas temos também trigo, soja, amendoim, peixes e crustáceos. E nos adultos, normalmente castanhas, nozes, amendoim, peixes e crustáceos são os mais frequentes. O paciente, ele tem que parar de consumir esses alimentos? Como é que funciona? Quando nós realizamos o diagnóstico na criança, é feito o diagnóstico, nós fazemos a dieta de exclusão, né? Confirmado o diagnóstico, normalmente deixamos o alimento excluído da dieta normalmente por 6 meses, e aí com os resultados dos exames, com acompanhamento, nós tentamos a reintrodução desses alimentos na criança. A grande maioria, 80% dos casos, acabam adquirindo tolerância ao alimento alérgico até os 5 anos de idade. Doutor, por isso que é bem importante ler os rótulos e ver direitinho tudo que você está consumindo, porque pode ter muita coisa escondida ali, né, dentro do produto. É de extrema importância. Antigamente ocorriam muitas reações e as mães não sabiam porque não estavam escritos que poderiam ter traço de leite, de ovo ou de algum outro alimento. Hoje é obrigado, aqui no Brasil, as empresas elas são obrigadas a destacarem no rótulo se tem ou não a presença de algum alimento que pode ocasionar alguma reação no paciente. Doutor, para a gente encerrar, orientações aí de uma forma geral. Normalmente a gente destaca que o paciente deve ter uma dieta bastante saudável, evitando corantes, conservantes. Aqueles pacientes que já têm uma história familiar presente de alguma alergia alimentar e, se for necessário, a introdução de alguma fórmula, de preferência que ela seja hipoalergênica, né? E feito o diagnóstico, a principal orientação é principalmente em relação à rotulagem. Tem que ser uma preocupação constante do paciente e dos familiares para que a gente tenha o sucesso no tratamento. Dr. Mauri Senise Júnior, alergista e imunologista, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. O Momento Saúde fica por aqui, até a próxima.